faça morrer mais um pouquinho do nosso eu, da nossa vontade, para que o teu nome seja glorificado, exaltado, através das nossas vidas. Amém. Amém, igreja? Pode sentar. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração há um bom tempo. Eu ministrei ela o mês passado. E o que eu pude fazer é pegar meus esboços, porque eu demoro muito para montar um esboço. Então, eu não teria um tempo hábil, porque eu trabalharia hoje, para montar um esboço. Então, eu peguei o que eu tinha e falei, Senhor, o que eu vou ministrar? Passei um dia inteiro em Mateus 11. Quando chegou 4 horas da tarde, o Senhor me levou para 1 Samuel. Mas amém, a palavra do Senhor, se fosse em Mateus, se fosse em Samuel, é a palavra de Deus, vai ser ministrada. O Velho Testamento fala da graça, o Velho fala do poder de Deus, o Novo fala da graça, mas tudo fala de Deus. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, é comparando como a igreja do Senhor. E há 2 tipos de igreja. A igreja que naquele dia vai ser rejeitada e a igreja que naquele dia será escolhida. A igreja que ouvirá do Senhor, aparta-te de mim porque eu não conheço. E a igreja que ouvirá, bem-vindos, benditos do meu Pai. E é o que acontece na história com Saul e com Davi. E quando a gente volta aqui no texto, para a gente poder tentar entender o que aconteceu, quando a gente volta em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4, diz assim: então todos os anciãos de Israel se congregavam e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhes: eis que já está velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Aqui em 1 Samuel 8 começa toda a história. Na verdade, a história era o povo de Deus não se agradando somente de Deus. O povo de Deus pede um rei. O povo de Deus começa a namorar outras nações, o povo de Deus começa a olhar outras nações, o povo de Deus começa a se preocupar com a vida de Samuel, com a história de Samuel. Os teus filhos não estão te seguindo, os teus filhos não estão guardando o Senhor. Irmãos, a Bíblia diz: não andai ansiosos por coisa alguma. A Bíblia diz que um cuidado, qualquer que seja, é muito para nós. E aquele povo começou a ficar ansioso, começou a ficar cuidadoso, querendo cuidar da sua vida, querendo resolver a sua vida. Aí olha para o profeta. A gente sabe que o profeta, iria vindo de geração. Já aconteceu um erro lá atrás. Eli não criou bem os seus filhos e a casa de Eli foi rejeitada. O Senhor já tinha preparado Samuel, foi morar na casa do sacerdote, foi instruído com a palavra de Deus. Agora a história está se repetindo de novo. Os filhos de Samuel não cabe a nós querer resolver os problemas. Cabe a nós esperar até o último momento, que é o Senhor que vai responder, é o Senhor que vai fazer. Quando a gente tenta resolver, a gente estraga toda a história. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. E não foram os que chegaram agora, não foram os novos convertidos, foram os anciãos da casa. Foram nós que chegamos há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Aqui diz assim, disseram... então, todos os anciãos de Israel. Então, aqueles que já tinham experiência com Deus, aqueles que já viram o quanto o Senhor já tinha feito pelo povo de Israel. E aí o povo era guiado por Deus, o povo não tinha rei, o povo era guiado por Deus. Deus usava o sacerdote e dava a instrução:
vai a peleja, vai dessa forma, vai com 300, 22 mil é muito, tem muita gente soberba, tem muita gente arrogante, tem muita gente vaidosa, tem muita gente que está pensando em si mesmo, fica para trás, vai só com 300. Toda a história de Israel era o Senhor que vinha dirigindo, e de repente eles começam a ficar preocupados. Quando a gente começa a ficar preocupado, quando a gente começa a ficar ansioso, a gente estraga a nossa história, a gente começa a resolver a nossa história, a gente começa a resolver a nossa vida, e na verdade a gente cria um embaraço na nossa vida, a gente cria uma confusão na nossa vida. Samuel fica muito angustiado, porque eles querem um rei que nos julgue como todas as nações. Estava namorando a nação vizinha, estava namorando Deus vizinho, né? Que nem a gente viu. Alguém aqui, que a minha memória está muito ruim, alguém falou sobre o salmista Asaf. Acho que foi o irmão Moisés que pregou sexta-feira passada. Asaf, se você for ler alguns salmos dele, de vez em quando ele se perde na caminhada e ele começa a olhar os ímpios prosperam, os ímpios crescem, os ímpios fazem mal, parece que nada acontece com eles. Calma, irmão, a conta vem. A conta vem, faz o bem, faz a sua parte, obedece ao Senhor. E aí, às vezes, o cristão ele fica igual o salmista Asaf, olhando as outras nações e pede um rei. Um rei que lhe garantisse a segurança deles, que quando ele fala um rei semelhante de outras nações, eles estavam querendo dizer um rei que garantisse, irmãos, olha que ofensivo dizer isso para Deus. Samuel fica entristecido, a história diz que Samuel fica angustiado, chateado. E Deus fala, Samuel, eles não rejeitaram você, eles estão rejeitando a mim. Você é só um instrumento nas minhas mãos. Quem dá a orientação, quem dá as ordens, sou eu. Não é você que ele está rejeitando, sou eu que ele está rejeitando. Porque eles queriam garantia, eles queriam segurança. E aí começa a ruína do povo de Israel. E o Senhor não foi pego de surpresa. A história diz, lá em Deuteronômio 17, do 14 ao 20, eu vou ler, porque para não ficar nas minhas palavras, eu achei muito interessante isso, porque Deuteronômio, o Pentateuco, ele foi escrito por Moisés, que veio quantos anos antes de Samuel, quantos anos antes de Saul, e de repente o Pentateuco tem uma lei, quando eles pedirem um rei. O Senhor já sabia que isso aconteceria. E em Deuteronômio 17, 14, diz assim, 17, 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, nela habitareis. E disseres, porei sobre mim um rei, assim como todas as nações que estão ao redor de mim. Gente, esse versículo são 1000 anos antes. Muitos anos antes, o Senhor já sabia que isso ia acontecer, que eles pediriam um rei. E no 15 diz, porá certamente sobre ti, como rei, aquele que escolher o Senhor, que foi o que aconteceu, foi o Senhor que escolheu a Saul, que escolher o Senhor teu Deus, dentre os irmãos, porás rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos, ou seja, tem que ser da casa de Israel. Porém não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar para o povo ao Egito, para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltarei para esse caminho. Então esse rei tinha que seguir as instruções do Senhor. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que seu coração se desvie, nem prata e nem ouro multiplicará para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então aqui está a derrota de Saul. Aqui está o erro de Saul. Então escreverá para si um translado desta lei, num livro, do que está diante do sacerdote e levitas, e terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, e para guardar todas as palavras dessa lei,
e esses estatutos, para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que se prolongue os seus dias no seu reino, e ele e seus filhos no meio de Israel. Então, quando levantasse um rei, tinha que ser da casa de Israel, não podia ser qualquer um, teria que ser escolhido por Deus, e quando esse se assentasse ao trono, ele tinha que ter as palavras da lei na mão dele. E ele não podia se apartar da palavra do Senhor, nem de dia, nem de noite, nem para a direita, nem para a esquerda, e teria que conduzir o povo de acordo com essa palavra. Só que aí Saul, ele se perde no meio do caminho. Saul, ele começa bem. E aí eu fiquei com muita dúvida. Eu falei, Senhor, se o Senhor sabia que Saul ia errar, ia se perder no meio do caminho, por que o Senhor já não escolheu Davi? Né? Porque a gente aprende que Davi é segundo ao coração de Deus. Só que, irmãos, o povo pedia a um rei como? Semelhante ao de outras nações. Como que Deus pega Davi, pequenininho, simples, não era um homem de guerra, os irmãos dele eram, se você for ler na história, os irmãos de Davi eram do exército de Saul, Davi não era, Davi cuidava de ovelha, Davi cuidava do pasto do pai. Como é que ele pega aquele homem simples, pequenininho, que não tinha experiência, habilidade nenhuma, e coloca como rei? O povo não queria nem os filhos de Samuel, que já estava se perdendo no caminho, o povo não iria concordar, não tinha lógica. Não tinha lógica, no momento, ser Davi. Então, Deus escolhe Saul. Se você for ler na história, não dá tempo de eu ler tudo. Mas quando você vai ler na história, Saul, ele era um homem simples, ele era humilde. Quando ele é escolhido, ele fala assim, Senhor, eu sou da menor tribo, ele era da tribo de Benjamim, o último filho de Jacó. Eu sou da família de Quis, a menor família da tribo de Benjamim. Como eu vou ser escolhido a um rei? Então ele tinha humildade, ali já tinha algo bom para o Senhor contar com ele. E para que o povo aceitasse, Saul, ele era um homem muito belo aos olhos. Ele era um homem alto, ele era um homem de guerra. A Bíblia diz que as pessoas mais altas no seu tempo chegavam aos seus ombros. Então ele era o rei que o povo queria. Tinha que ser um rei nesse nível. E o Senhor tentou, e o Senhor separa Saul. O Senhor manda Samuel, tem toda a história que você vai encontrar, porque Saul estava procurando as jumentas do pai, e ele não encontra, então ele vai até o profeta, é onde Deus já tinha falado que iria enviar o rei até ele. Então tem toda uma preparação. Depois dessa conversa, o Senhor leva ele diante do povo, a sorte cai sobre a tribo de Benjamim, para confirmar que era da vontade de Deus, cai sobre Saul. Saul, quando cai sobre a tribo de Benjamim, é muito engraçada essa história, que vocês precisam ler, gente, e voltar lá na história, e se faz lá naquele lugar, porque eu ri quando eu li isso. Quando a sorte cai, e é determinado que é Saul, ninguém acha Saul, cadê Saul? E começa a procurar Saul. Saul se esconde atrás da bagagem. Então a gente vê ali a humildade de Saul, de dizer, Deus, eu não posso, eu não tenho capacidade para ser rei, eu sou o menor da minha casa. E ali ele se esconde entre as bagagens e todo mundo procura, cadê? E o Senhor fala, está atrás das bagagens. E aí acham Saul, e Saul é ungido a rei. E quando Saul é ungido a rei, o Espírito do Senhor se apodera sobre ele. Hoje todos nós temos o Espírito Santo. Naquela época não era assim. Então era só o sacerdote, era só o profeta. E ali, por ele ser ungido do Senhor, por ele ter recebido uma unção da parte de Deus, ser o escolhido de Deus para ser o rei de Israel, é derramado o azeite sobre a vida dele. Quando a gente vai estudar sobre o óleo precioso da unção, existe toda uma preparação nesse azeite com especiarias que o Senhor indica e consagra os utensílios da casa de Deus,
consagra a descendência de Arão, que são os sacerdotes, ou seja, consagra tudo aquilo para ele. E assim iniciou no reinado. Então, como ele ia ser um servo do Senhor, um usado por Deus, ele recebe a unção para ser rei, não para ser sacerdote. E o chifre com azeite é derramado sobre a vida dele, e ele recebe essa unção. E aparentemente na história, você vai vendo que aparentemente ele vai obedecer. Só que bem no começo da história, ainda em 1 Samuel 10:8, Samuel dá uma ordem que iria chegar um dia que eu vou descer até Gibeá, se eu não me engano, e aí você vai me aguardar 7 dias. E eu vou sacrificar ao Senhor para ouvir a instrução do Senhor. Ele só iria ser rei, ele não iria fazer a instrução do sacerdote. Só que Saul não aguarda Samuel chegar. E Samuel, orientado por Deus, ele não vai nem no primeiro, nem no segundo. Ele chega no 7º dia. Só que ele chega no 7º dia, minutos depois que Saul decide a sacrificar no lugar de Samuel. E aí começa toda a história de Saul se perder, porque ele começa a deixar de atentar às orientações de Deus. Ele começa a deixar de obedecer a Deus. Ele esquece que a palavra do Senhor tinha que estar no seu coração. Passasse o tempo que for, ele jamais poderia sacrificar. Tem coisas que não cabem a nós. E a gente tem que ficar no nosso lugar, se colocar no nosso lugar. E Saul simplesmente pediu os utensílios, preparou o holocausto e sacrificou ali. E quando Samuel chega, Samuel fica desesperado, porque Samuel sabe a gravidade que é desobedecer ao Senhor. Saul não sabia. Porque, na verdade, quem desobedece não tem noção, quem não tem relacionamento com Deus, desobedece de uma forma normal. Quando você desobedece ao Senhor, a gente que conhece a palavra de Deus, a gente não dorme. A gente desobedece, é normal. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas quando a gente deita a cabeça no travesseiro, o nosso dia, ele vem passando todinho. E tudo aquilo que a gente fez, que desagradou ao Senhor, não deixa a gente dormir. E por isso que fala, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deixe o dia acabar com esse pecado. Porque você não sabe se você acorda amanhã. Então vai orar, vai pedir perdão para Deus, vai se arrepender dos seus pecados. E Saul não espera Samuel. E em 1 Samuel 10:27... diz assim, mas os filhos de Belial disseram, este é o que há de livrar, e desprezaram e não lhe trouxeram presentes, porém fez como surdo. Aqui a gente vai ver a misericórdia de Deus. Eu deixei esse versículo citado, porque aqui ele parecia um homem de Deus, um homem misericordioso. Belial quer dizer pessoas inúteis, pessoas que falam besteiras, pessoas que não estão muito conectadas com Deus. Mas era o povo ali de Israel, não eram filhos de demônio, nada assim. Belial quer dizer inútil, sem valor. E então essas pessoas falaram, esse daí que há de nos livrar, e os desprezaram e não trouxeram presente, como era de costume. E interessante que mais à frente, quando Saul vai para a guerra, e ele vence a primeira batalha dele, o povo fala assim, cadê aqueles que falaram que você não ia conseguir, que você não ia vencer? E pensa e instrui Saul a tirar a vida dessas pessoas. E Saul, achei interessante, ele se mostra um homem misericordioso. E aí ele não faz isso. Diz assim, ó, no 12 diz, 11:12.
diz: então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinará sobre nós? Dá cá aqueles homens e os mataremos. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. Então aqui a gente vê que ele era um homem de Deus. Ele não era um homem violento, ele não era um homem voltado. Ele lutava as guerras do Senhor. Ele lutava contra aqueles que se levantavam contra a casa de Deus. E aí ele peleja essa guerra, ele ganha e ele não se vinga daqueles que se desfizeram dele. Então nisso a gente vai vendo que Saul, ele vai tendo todo um comportamento aparentemente para ser um bom rei. Só que em 1 Samuel 13:1 diz que passa 2 anos do reinado de Saul. 2 anos, irmãos, foi o suficiente para que Saul arruinasse com o chamado dele. 2 anos depois, eles têm que ir para uma guerra e ele não cumpre a instrução do Senhor. E lá em 1 Samuel 10:8 diz assim: e esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Achei muito interessante essa parte, porque ele começa a ficar preocupado, porque o povo se espalhava dele. E muitas vezes a gente começa a ficar preocupado com isso, com números, com aprovações, com resultados, né? Muitas vezes a gente deixa um bom emprego porque o salário é melhor naquela outra empresa, mas aquela outra empresa vai exigir mais de você, aquela outra empresa vai te impedir de ir para a casa do Senhor. Então a gente tem que analisar bem, seguir a instrução do Senhor, orar ao Senhor, não tomar decisões precipitadas. Pode o povo ir embora, pode os amigos ir embora, pode a família ir embora, pode ir quem for, mas daí você decidir desobedecer a Deus, daí você decidir resolver com as suas próprias mãos, porque foi o que Saul fez. O povo começou a ir embora. Se Gideão fosse fazer isso, Gideão teria ficado para a história de uma forma negativa, né? Gideão tinha 32 mil homens, e Deus faz uma prova, uns retornam, ficam 22 mil homens, é isso? E aí Deus faz mais uma prova e fica somente 300. Irmãos, 300 homens contra 3 nações que viriam contra Gideão. Eram os amonitas, os moabitas, que são os descendentes das filhas de Ló, os descendentes de Ló, e tinha os da montanha de Seir. Se levantaram 3 povos, eu estou com uma alergia enorme. Se levantaram 3 povos contra Gideão. E eu aprendo demais com essa história, porque ficou somente 300. Irmãos, que fique um com a instrução de Deus, no centro da vontade de Deus, aí Deus vai e instrui. Só toquem as buzinas, só cantem, só adorem. E os inimigos se mataram entre eles, e o Gideão, o povo de Israel, não precisou sair a peleja. E é isso que o povo de Israel, ele se perdia muitas vezes. Ele esquece das benfeitorias do Senhor, ele esquece da grandeza de Deus. E ele quer número, ele quer exército, ele quer cavaleiros, ele quer armas de guerra. E assim somos nós, a igreja. Irmãos, eu tenho certeza que se você deitar um minutinho e você começar a lembrar tudo que Deus ele já fez na nossa vida, a gente passa a madrugada, em claro. Quando eu começo a orar para agradecer, você vai virar a noite agradecendo. Não é mentira quando o salmista Davi diz no Salmos 45, que ele diz: Senhor, muitas são as maravilhas que tu tens operado em nosso meio. Se eu quiser contar e anunciar, é muito mais do que se pode contar. E aí o povo esquece isso e começa a tentar resolver com as suas próprias mãos. Então, Saul começa a preparar um holocausto, começa a preparar um sacrifício. Eu lembro também muito da história de Rebeca. Quando Rebeca estava grávida de Jacó e Esaú, e aquela
confusão no ventre dela, ela percebia aquela bagunça dentro do ventre dela, ela percebia algo diferente daqueles gêmeos dentro do seu ventre, e ela foi falar com o Senhor. Eu pensei que minha toalha estava aqui. Ela foi falar com o Senhor, e o Senhor revelou a ela: dentro do teu ventre tem 2 reinos, e o maior servirá ao menor. Então ela já soube que Jacó nasceu por último, e o Jacó queria ser acima do seu irmão Esaú. E a história conta que quando Isaac está para morrer, entregar a bênção para os filhos, entregar a bênção para o primogênito, a história conta que Rebeca prepara toda uma história para que Jacó fosse o abençoado, para que Jacó fosse o escolhido. Irmãos, eu não sei como ia acontecer, eu não sei como Deus iria fazer, mas Ele iria fazer. Se Ele falou que o maior serviria ao menor, Ele iria fazer do jeito dele. Mas Rebeca deu um jeitinho e ela pagou um preço muito caro. Essa história, ela mexe muito comigo, porque como mãe, ela dá um jeitinho de um filho lesar o outro. E ela paga um preço muito caro, porque ela, como mãe, ela escolhia, ela amava mais a Jacó. E como mãe, a gente não pode amar mais um filho. E ela, por amar mais a Jacó, ela dá um jeitinho na história, e Jacó é abençoado, rouba a primogenitura do seu irmão, e ela nunca mais vê Jacó. A história diz que Jacó foge para a casa do seu tio Labão, e ele não chega a ver mais os seus pais. A gente paga um preço muito caro em dar o nosso jeito. A gente paga um preço muito caro em fazer da nossa forma. O preço é muito caro em fazer a nossa vontade. E Rebeca, eu fico imaginando, quando eu li essa história, eu falei, gente, nunca mais ela viu seu filho amado. E o que ficou ali morando com ela, com certeza a odiava. Isso é quando o homem tenta resolver as coisas para Deus. E assim foi Saul, tentando resolver, mandou fazer os holocaustos, porque começou a ficar preocupado que está indo embora. Ficou preocupado que o povo começou a abandonar. Irmão, não importa o que aconteça, não importa o que venha sobre a nossa vida, a opção nunca será desobedecer a Deus. A opção nunca será apartar da palavra dessa lei. A opção nunca será deixar de fazer a vontade do Pai. E aqui, Saul se perde na história. E no versículo 10 diz: e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, os filisteus já tinham juntado em Miquimás, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, agiste como louco, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porque agora, se você olhar no início da história, Samuel, bem no início da história, Samuel dá uma ordem, que chegará um dia, que você irá a Gilgal, você vai me esperar 7 dias, e ali sacrificarei ao Senhor. Irmãos, era uma prova que Saul teria que passar. Era essa prova que Saul teria para obedecer. E quando chegou o dia, ele foi reprovado por Deus. Era hoje que o reino dele ia ser confirmado. Era hoje que a nossa vida na presença de Deus iria ser confirmada. Era através dessa atitude, era através dessa decisão, era através desse comportamento que a nossa história seria mudada. Mas aí o Senhor marcou esse dia para você passar por essa situação, e a gente não sabe passar. Aí a gente volta para o começo. A gente vai fazer tudo de novo. Vai passar tudo de novo. E glória a Deus que nós estamos no tempo da graça. Glória a Deus que o nosso Senhor Jesus não voltou ainda. E dá tempo da gente ser provado de novo.
para no final ser aprovado. Saul não teve oportunidade. Saul estava no tempo da lei e a sentença veio sobre ele. Aqui o reino dele já não foi confirmado. E para piorar, mais à frente a história diz que ele vai contra os reis, o rei Amalequita, o rei Agag. O Senhor dá mais uma oportunidade para Saul obedecer. E Saul não obedece. Deus ele dá uma seguinte ordem: vai contra esse povo e mata todos, dizima todos. Irmãos, às vezes aos nossos olhos eu acho difícil entender um pouco essa guerra. Eu acho difícil um pouco entender essa parte da Bíblia que era guerra. Mas eram nações que se levantavam contra o povo de Israel. Então era questão de vida ou morte. Ou você matava ou você morria. Então quando Deus dava uma ordem para matar todos, há alguns estudos, pelo tudo que nós estamos vivendo hoje, que por alguns filisteus terem sido poupados, pode ser tudo essa descendência que está na terra. Então, quando a gente não obedece a Deus, quando a gente não honra a Deus, a gente deixa esses despojos, a gente deixa algumas coisas velhas na nossa vida e vai trazendo ruína. E quando Saul ele vai contra o rei Amalequita, ele poupa o rei Agag e ele poupa os gados, os melhores gados, as vacas e as ovelhas. E quando Samuel chega, que Samuel vê, eu acredito que Samuel era um homem muito obediente, com certeza, porque ele sempre se espanta demais quando ele chega lá e ele fica abismado. Então eu consigo imaginar que Deus ele tinha uma grande confiança, ele tinha depositado uma grande confiança em Saul, porque Samuel fica tão decepcionado quando ele chega e fala assim: o que tu fizeste? Deus não mandou você matar tudo? Deus você não mandou abrir mão de tudo isso? Deus já não mandou abrir mão dessa situação? Deus já não mandou abrir mão dessas escolhas? Deus já não mandou abrir mão desses pecados? E aí de novo Deus chega diante de tu e fala: o que tu está fazendo? Até quando tu não vai obedecer? Até quando tu não vai fazer a vontade de Deus? Até quando tu como rei vai estar sentado no trono com o estatuto na mão e não obedecendo? Levando o povo a pecar contra Deus? E ele é tão insensato, ele é tão nécio, que ele fala para Samuel que o povo que quis segurar aquelas ovelhas para se sacrificar, ele nem assume a responsabilidade dele como rei. Ele coloca a culpa no povo. Ele fala que o povo segurou aqueles gados para poder sacrificar para Deus. E é aqui que está na história, que obedecer é melhor do que sacrificar. Que você não tenha nada para entregar no altar. Que você não tenha uma moeda de 1 centavo para trazer neste altar. Que você não tenha saúde mais para ajudar na obra de Deus. Que você não tenha mais, os joelhos já estão cansados. Eu vejo as minhas irmãs já trabalharam tanto. E aí elas não conseguem mais, não tem problema. Porque isso é pequeno para Deus. Tudo que a gente faz aqui, quem trabalha, é tudo muito pequeno, é nada para Deus. Se a gente não fizer... qualquer um, Deus limpa qualquer um lá fora e põe aqui e faz. Se eu não quiser fazer, ele levanta outro e faz. Mas isso é pequeno diante do mandamento de Deus de obedecer. Você pode não fazer nada. Hoje eu ia dar uma oportunidade para a irmã, ela falou assim: eu sou muito tímida. Ela pode ser tímida, entrar na casa do Senhor, não ler nunca um versículo. Mas se ela obedecer ao Senhor, ela é o maior. Quando Jesus diz que o menor será o maior, o menor é aquele que se prostra diante de Jesus, que reconhece que é errado, que reconhece que é pecador, que reconhece que obedecer a Deus sempre vai ser a melhor escolha, que fazer a vontade do Pai e renunciar à sua sempre vai ser a melhor escolha. Esse é o menor, ele vai ser o maior. E Saul não obedece mais uma vez. E aqui é rejeitado. Aqui Samuel já sai da presença dele, o Espírito do Senhor também. Aí é onde ele começa a ser perturbado por um espírito imundo. E, gente, nos nossos dias isso é tão real, muito mais real do que naquela época. A gente vai ver na história, eu não lembro se tem mais algum, mas acho que só Saul foi tomado por um espírito imundo que o perturbava. Nós não, irmãos. Não brinca com Deus. O diabo, ele está ali, ó, na espreita, esperando o primeiro desobediente a sair. E ele entra e faz bagunça. Ele atormenta a vida da pessoa, ele perturba a vida da pessoa, ele tira a paz da vida da pessoa, ele arruína com a vida da pessoa.
Ele tem prazer no desobediente, porque ele tem acesso, a porta está aberta para o inimigo. E foi assim que acontece com Saul. Ele é tomado de um espírito imundo. E por isso que chega no início da nossa pregação, que Deus chama Samuel e fala: até quando tu vai ter dó de Saul? Vai até Jessé, vai até a casa do belenita, porque eu tenho provido um rei. Eu tenho separado um rei. E ele vai ungir a Davi. Eu quis falar mais de Saul, porque a correção, irmão, ela é mais importante do que a bênção. A exortação, ela é mais importante, ela nos confronta, ela traz vida. Mas agora eu quero falar de Davi. Eu quero falar desse homem que o Senhor escolhe, simples, humilde, obediente demais. Eu falei: Senhor, quando Samuel entra na casa de Jessé, começa a vir aqueles homens bonitos, que a Bíblia diz que eles tinham aparência, eram grandes, homens de guerra, do exército do rei Saul. E entra um, entra outro, e Deus não confirma no coração de Samuel. Ainda fala: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem atenta para a aparência. E aí parece que acaba os irmãos, e de repente ele fala: não tem mais nenhum. Tipo, vim na casa errada, não tem mais nenhum. E é onde Jessé fala: tem um apacentando as ovelhas, tem um trabalhando, tem um que vai aprender a cuidar do meu povo, tem um que está lá com zelo com as ovelhas, tem um que está lá obedecendo o seu pai, tem um que está lá pegando sol, pegando chuva, mas protegendo as ovelhas, tem um que aparentemente ele não tem estatura, ele não tem formosura, ele não tem habilidade de guerra, mas ele é obediente. Mas tem esse um que está lá, e o pai chama esse um como se fosse um qualquer, né? Ah, tem mais um, e vem Davi, e é ungido. Irmãos, a história de Davi é tão linda, que pelo que eu li mais ou menos, pastor me corrija depois, ele foi ungido entre 14 e 15 anos de idade. A história vai dizer, Saul continua governando, Saul continua rei. A história nos diz que de repente, quando esse espírito imundo começa a atormentar a vida de Saul, e aí eles procuram alguém que toque harpa para poder acalmar a vida do rei. E aí eles lembram de Jessé, mas ninguém sabe na história que ele tinha sido ungido a rei. Aí eles lembram de Jessé que tinha um filho que tocava harpa. E ele humildemente: eu vou lá, eu sou rei, eu não vou servir esse rei. Esse rei aí, ó, logo logo vai ser deposto. Eu não vou lá, não. Sabe o que a gente faria? Ele que morra nessa opressão dele. Porque quando ele morrer, eu vou ser posto rei. Ele que sofra, porque quanto mais rápido ele sofrer, mais rápido eu vou ser ungido a rei. Não, ele vai lá servir o rei, porque ele obedecia a palavra do Senhor. Ele sabia que tinha que honrar o mandado do rei. E ele vai lá e ele, irmãos, ele sofre demais, porque Saul começa a ter inveja de Davi. Saul começa a tentar matar Davi, e ele não se aparta da casa do rei. Quando o rei chama, ele está lá. Assim é o cristão, assim é a nossa vida. Vamos ser apedrejados, vamos ser caluniados, mas a gente vai estar sempre fazendo bem. A gente vai estar sempre fazendo a vontade do Pai. Não pode se apartar da palavra da lei, não pode parar de obedecer a Deus, ainda que a circunstância seja contrária. E ele continua ali servindo ao rei. Eu acho interessante que tem uma hora que os filhos de Jessé precisam de comida lá no campo de batalha, e ele chama Davi. Davi, vai lá levar comida para os teus irmãos. Humilde, irmãos, pensa num irmão humilde. Largou as ovelhas, vai lá no campo, vai levar no campo de guerra, vai levar comida para os irmãos. Aí é onde ele fica sabendo que tem um filisteu tentando afrontar o povo de Israel. E um homem cheio da palavra de Deus, um homem cheio de amor por Deus, e aquele homem que afrontava, ele afrontava o Deus de Israel. Ele não estava afrontando Saul, ele não estava afrontando os soldados, ele estava afrontando o Deus, porque ele falava assim: eu quero ver se esse Deus vai livrar vocês da minha mão. Aí ele falou: não, até aqui eu estava quieto, até aqui eu ia cuidar só das ovelhas do meu pai, mas aí já falando do meu Deus, quem é esse? E ele vai
contra aquele filisteu, apenas com uma pedrinha, uma funda, e derruba aquele gigante. Sabe por quê, irmãos? Não tem gigante que fique de pé diante de uma pessoa que quer somente obedecer à vontade de Deus, obedecer à vontade do Pai. E ele derruba aquele gigante. Irmãos, a história ela é muito longa, eu não tenho como contar para vocês. Ele foge demais de Saul, ele foge demais para não morrer. Ele foge durante 15 anos. Ele tem a oportunidade de tirar a vida de Saul, ele já tinha um exército do lado dele. Ele encontra Saul numa caverna, ele não tira a vida. Sabe por quê, irmãos? Porque se você voltar lá na história, um chifre de azeite foi derramado sobre a cabeça de Saul. Ele é ungido do Senhor, ele é separado do Senhor, e do ungido do Senhor só o Senhor cuida, é só o Senhor que trata, e ele honrava a palavra de Deus. E é isso que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, da gente se atentar à diferença de uma pessoa que obedece e de uma pessoa que não obedece à vontade de Deus. E aí Deus foi preparando, irmão, e aí a gente não entende. Eu aprendo tanto porque a gente fala assim, Senhor, por que tudo isso? Para crescer, para amadurecer, para ser preparado para as guerras que virão, porque aí ele foi crescendo, ele foi tendo acesso ao palácio, ele foi tendo acesso aos soldados, ele foi tendo acesso às guerras, aí ele foi fazendo amizade, aí ele foi conquistando amigos, e aí algumas pessoas começaram a ficar do lado dele, aí ele já foi pelejando algumas guerras, separadinho ali no cantinho dele. Ele já foi tendo experiência com Deus, para na hora certa o Senhor honrar. Para na hora certa o Senhor honrar Davi. E eu acho muito interessante que eu anotei aqui, que nessa ministração, nessa história, a gente aprende com Davi, porque a gente gosta de ter bagagem para passar, né? A gente gosta de ter... Não, irmãos, eu tenho essa experiência para contar. É muito bom a gente ter uma experiência para contar, mas você passa por situações muito difíceis. Então, quando Davi escreve o Salmo 40, que é uma experiência que ele deixa para a gente, é um testemunho que ele deixa para a gente, ele fala, esperei com paciência no Senhor, 15 anos. Com paciência, sendo perseguido, sendo caluniado, ameaçado de morte, distanciado da família, porque a família teve que ir para um lado, ele para o outro. E aí, você lê os Salmos 40, você fala, não, eu esperei com paciência no Senhor. Na primeira prova a gente desiste. Na primeira batalha a gente já entrega os pontos. Irmãos, medita no Salmo 40. Medita na história de quando ele fala, eu esperei com paciência no Senhor. É esperar com paciência no Senhor. Fazer a vontade de Deus, aguardar a vontade de Deus. É muito difícil, porque muitas vezes a vontade de Deus ela não é a nossa. Muitas vezes a vontade de Deus não é do nosso jeito. Muitas vezes a vontade de Deus dói. Muitas vezes a vontade de Deus espreme, aperta. Mas é para a gente amadurecer, para ser extraído melhor de nós. E aí talvez a gente pergunte, mas Davi não errou? Davi não pecou? Pecou. Uma das leis que a gente leu lá em Deuteronômio 17 sobre o rei, qual era? Não terá para si muitas mulheres. E Davi se perde. E ele começa a ter mulheres. E aí, para piorar a história, ele quer a mulher que não é dele. E ele quer a mulher de Urias. Mas quando ele é confrontado, que ele também teve a mesma oportunidade que Saul, foi confrontado por Samuel, Davi foi confrontado pelo profeta Natã. Quando ele é confrontado, ele na hora cai em si, ele fala, pequei contra Deus. Essa é a diferença, irmão. Daquele que erra e sabe que peca contra Deus. E a Bíblia diz que ele se veste com panos de saco, ele joga cinza na sua cabeça, ele não come, ele se entristece, ele demonstra um arrependimento e ele deixa isso registrado na história no Salmo 51. Então ali não é a história de carochinha, ali não é história de contos de fada, ali é uma história de um homem que realmente viveu a sua transgressão, e ele assume, e ele pede perdão para Deus. E essa é a história de Saul e de Samuel. Essa é a história de dois homens que tiveram as mesmas oportunidades. Vieram da nação de Israel, são escolhidos do Senhor, assim como hoje. Nós estamos aqui, nós estamos tendo a mesma oportunidade. Nós somos a igreja do Senhor, mas vai chegar um dia,
que uns ouvirão: aparta-te de mim, porque eu não conheço. E outros ouvirão: bem-vindos, bendito do meu Pai. Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que possa ter edificado a nossa vida, porque falou muito comigo, me ensinou demais, e eu espero que tenha ensinado vocês também. Amém, pastor? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Nossa irmã falou